Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui no Laboratório de Inteligência Analítica da Escola Senai Roberto Simonsen e a gente vai fazer o nosso segundo podcast com os professores da escola. Vamos lá? Então hoje a gente vai falar um pouco da trilha de formação profissional com alguns professores aqui da escola que já foram alunos aqui da escola. Então hoje eu estou aqui com o Lucas Medeiros, tudo bom, Lucas? Beleza? Com o Johnny Lima, tudo bom, Johnny? E com o Douglas William Rocha, você está bem? Beleza. Beleza? Tudo bem, senhores? Tudo tranquilo? Obrigado aí por vocês estarem participando aí dessa iniciativa aí da escola. E eu tenho umas questões aí que fica para a gente poder entender como é que foi a trilha de formação profissional de vocês até vocês virarem os instrutores de formação profissional. Então eu pergunto para vocês aí quem vai responder, fica a critério de cada um. Por que vocês escolheram o Senai? Vamos tomar a palavra aqui. Eu escolhi o Senai desde criança, na verdade, né? Meus pais sempre falaram, né, do Senai, até acho que essa é até uma grande propaganda que o Senai tem, a questão da informalidade, o boca a boca, né? Então, desde criança eu já fui criado, né? Tinha um primo meu, meio que distante, que fazia o Senai, e da minha família eu fui o primeiro a entrar na escola, de fato, né? Entender o que é e começar a ter as aulas aqui, né, no caso. Sim. E aí foi isso. Entendi. Maravilha. Eu tive duas referências do Senai. Um era um amigo meu, de adolescência, que fazia o curso de mecânica de usinagem aqui na época. E meu tio também, ele fez curso de tornearia e técnica em mecânica. E atuou a vida inteira na indústria. Então, eu já tinha essa ideia de entrar no Senai por causa do meu tio. Já tinha uma referência. Já tinha uma referência. E na época da inscrição, eu tive esse meu amigo que foi quem me ajudou a direcionar mais ao curso exato, que foi até quem deu aquela dica de faz a ferramentaria, que é o melhor curso aqui da escola. Legal. Então, tinha o direcionamento do Senai e também esse meu amigo ajudou a escolher o curso, exatamente o curso. Legal. E você, Douglas? No meu caso também se assemelha bastante à história do professor Johnny. Quem me trouxe aqui foi meu pai. Da minha família também, a única referência que nós tínhamos é um primo por parte da minha mãe. E todos conheciam como por ele ter feito o Senai e tal, ter obtido uma formação técnica e profissional e conseguiu se qualificar e se colocar bem no mercado de trabalho. E aí essa foi a nossa referência. Meu pai me trouxe aqui, conheci a escola, né? No início, aquela coisa de tudo ser novidade, né? A gente não imagina o que é a área, falar do mercado industrial, a gente só vê em televisão, né? Não conhece a fundo mesmo a história. E aí acabei me apaixonando pela mecânica, que era uma coisa que nunca havia passado pela minha cabeça. Esse foi legal o trajeto aí. Da hora. Aproveitando o gancho, existem vários cursos profissionalizantes aqui na escola. Quando a gente chega aqui, a gente se depara com um ramo de possibilidades aí que tem aqui na escola. O Lucas já até deu um gancho aí, né, falando, né, da ferramentaria, mas você já tinha ideia do que era ferramentaria? Por que você escolheu essa área, além da indicação, no caso? Eu, na verdade, não tinha a mínima ideia do que era ferramentaria. Certo. Eu sabia o que tinha uma ideia pequena do que era da área da metalmecânica, porque meu tio chegava com as peças, eu lembro de quando ele fazia curso. Sim. E acabou que eu fui muito confiando no meu amigo e no meu tio. Eu sabia que o Senai é referência, né, que era algo que ia me dar um retorno futuramente, e confiei na indicação do meu amigo e do meu tio também, falando que faz curso nessa área que você vai ter um retorno lá na frente. Legal. E você falou que escolheu a mecânica, mas... na verdade a ideia era ter um ponto de partida que já tivesse um conhecimento, né? Não nosso especificamente, mas de alguém que já participava da situação. E foi muito aleatório, na verdade, né? Os cursos que tinham aqui não tinham nada a ver com aquilo que eu já havia formado na minha cabeça, né? Para onde eu iria. Sim. Eu era o cara realmente do escritório, não ia ter relação nenhuma com a parte industrial, na parte da mecânica. E escolhi o curso de ferramentaria pela duração, na verdade, né? A gente acabou vendo que era 2.000.
Vou cortar essa parte mesmo, né? Não, vai ser aquele preto e branco, é porque o carro do... É o carro do... Não teve como desperdício. Não, o legal é que ele foi numa crescente, assim, né? Nossa, sério. Mas Salvo do carro do ovo. As galinhas ficaram malucas, o patrão mandou vender mais. Foi embaçado. Eu acabei escolhendo mecânica de uma forma bem aleatória, né? Como eu falei, no dia que eu vim aqui para fazer inscrição, eu vim com meu pai. E nas opções de curso não tinha nada relacionado àquilo que eu tinha em mente, né? Como eu disse, eu era o cara direcionado para o escritório, nada a ver com a mecânica, o mercado industrial nessa parte, né? E acabei escolhendo o curso de ferramenteiro, né? Ferramenteiro de corte e dobra repuxo, meu primeiro curso, por conta da carga horária, né? A duração, eu vi que era um pouco mais estendida, né? Entendi que existia ali uma possibilidade de estar aprendendo mais coisas pelo tempo. Né? Aí acabei escolhendo por esse motivo aí. Legal. E você, Johnny? Então, no meu caso foi bem curioso, né, até. Porque meu pai era ferramenteiro, mas eu era novo na época e eu não sabia muito bem o que era ferramentaria. E aí foi justamente um curso que estava aberto aqui na época que eu vim me inscrever, né? 2009, se não me engano. E aí minha mãe veio me inscrever, né, aqui na escola. E ele falou, ó, tem uma oportunidade lá no curso de ferramenteiro de corte, dobra e repuxo e o ferramenteiro de molde plástico na época, né? E aí eu optei, me espelhando no meu pai, que era ferramenteiro de moldes plásticos naquela época. Legal. E aí eu acabei me inscrevendo nisso, mas eu não tinha ideia do que era um ferramenteiro. Eu passei até a ideia, até no primeiro dia o Senai fez uma coisa bem legal, que mostrou um pouco das profissões. Estava aberta a inscrição e paralelamente, né, mostrou um pouco igual do que era. A Semana Tecnológica, a gente está Isso, igual a gente está Que antigamente chamado Casa Aberta, né? Exatamente. Não, no dia da inscrição, quando você vinha fazer a inscrição para fazer a prova, que não era online, era presencial, legal. antes da inscrição você ia numa sala que os próprios alunos do curso explicavam o que era o curso. Tinha os monitores que levavam no Exatamente. Então você Foi fazia a inscrição para a prova só depois do aluno ter te explicado o que é aquilo. Exatamente. Então você tinha uma noção. Entendi. E aí nesse momento eu tive uma noção melhor e me interessei mais ainda, né? Você pode conhecer os ambientes. Pude conhecer um pouco do que fazia e tudo mais. E aí foi isso. Aí eu continuei né, na crescência desse curso. Sim. Mas, cara, acho que foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Legal. Né? Foi um curso extenso, era extenso na época, mas que me possibilitou aprender muitas coisas. Né? Um curso só que me abriu um leque enorme para muitas coisas. 2.400 horas, mais ou menos. 2.400 horas na época. Como uma iniciação profissional, então, na verdade, qualificação, né? Foi o que abriu bastante. Foi o que abriu as janelas aí. Falando nas oportunidades, aproveitando esse gancho, aproveitar e começar com você, quando é que você pensou durante o curso, em que momento você pensou que você ia virar um instrutor? Então, logo que eu entrei aqui no Senai, eu vi, né, a maneira que o professor conduzia a turma, né, tudo o que é ser um docente, e acabei me interessando muito por essa área. Né. Até o momento eu não tinha pretensão em ser instrutor, a ideia era me formar e trabalhar na empresa, né, e encontrar uma boa indústria, né. Sim. Mas eu confesso que a partir do momento que eu entrei aqui como aluno, e eu me espelhei no que o docente estava falando, como ele agia com a turma, e eu me interessei muito por aquilo, e aí a partir daquele momento, né, deu um estalo, eu realmente comecei a correr atrás, né, da formação, né, de toda a condução para eu poder me tornar um docente aqui no Senai. Entendi. Mas antes eu já vou até estender a pergunta para vocês, mas antes do Senai, antes de escolher a formação profissional, você já tinha pensado em dar aula antes? Não. Passou pela sua cabeça Antes do isso? Senai, foi só mesmo a partir do momento que eu entrei aqui na sala de aula, junto com os alunos, que foi que eu realmente falei, ó, esse é o caminho que eu quero seguir aí. Essa é a trajetória que eu pretendo, né? Se tudo der certo, seguir aqui dentro do Senai. Sim, maravilha. Até entendo, porque também dar aula no Senai é diferenciado, né? É algo que você só vai fazer assim no Senai. É verdade. É diferente. Sim. E aí, aproveitando então, quando é que você pensou em virar professor? Se você já pensava isso antes? Na verdade, eu nunca tinha pensado em ser professor. Eu comecei a pensar nisso quando já estava no final do meu ciclo da Olimpíada, que já começou os rumores de que o pessoal que fosse campeão nacional seria contratado como trainee, ia ser preparado para virar docente. Aí que caiu a ficha, nossa, eu posso virar professor. Legal. E aí foi no 2 anos sendo preparado para virar docente, aí sim eu comecei a entender, comecei realmente a até me apaixonar por isso. Sim.
E para você, Douglas, quando é que foi que você pensou em virar instrutor de formação profissional? Se você já pensou em virar professor antes dessa fase do Senai na sua vida e tal? Então, na verdade, como eu até cheguei a comentar com vocês anteriormente, que eu não tinha ideia, né, do que era a área. Minhas intenções profissionais seriam para parte advocacia, né? Esse era talvez um plano que eu tinha na minha vida para aquele momento, antes de conhecer o Senai. E você pensava lá na escola? Lá Isso, exatamente. Mas lecionar em alguma área ou alguma matéria nunca na minha vida, né? Isso começou a despertar em mim depois de enxergar que era possível. Entendi. Enxergar que isso era uma situação possível. Porque até então, mesmo estando dentro da escola, em uma fase já de preparo legal, né, com uma boa base, treinando para a Olimpíada como competidor, já tendo resultados, eu não tinha essa ideia, né? Eu não imaginava essa possibilidade. Né? E através de exemplos, né, dos colegas, né, que viam os amigos que se tornaram professores, e eu tive sim as inspirações aqui na escola, né, assim como o Johnny citou, ele viu os professores uniformizados, né, com o jaleco avental na época. Eu tive minhas inspirações, né, gratidão demais pelos professores que passou aí na minha vida pela escola, e acabei, né, tendo esse interesse em um certo ponto, depois do processo da Olimpíada também. Legal. E aí, Douglas, estou com você aqui já aproveitando para perguntar, como é que foi esse processo de aluno para professor? Cara, foi bem desafiador, né? Vou confessar, porque isso é uma coisa que eu imagino para todo curso, para toda a área que você vai estudar. Você nunca sai especificamente 100% para efetivamente para aquela função, né? Você conhece a área, você conhece o conteúdo dentro da instituição, das escolas, da faculdade. Agora, você se deparar mesmo com a situação é diferente, né? E o salto foi bem interessante. Depois do processo de Olimpíada do Conhecimento, eu acho que por ela, né, por ter participado da Olimpíada do Conhecimento, a visibilidade que a Olimpíada me proporcionou fora da escola e dentro da escola, fez com que eu conseguisse chegar, né, a esse ponto de estar lecionando. Acredito que também a experiência que você agregou dentro da Olimpíada. Exatamente, isso foi um diferencial muito grande para a gente. Isso eu sempre falei para a galera, né, que a galera que tem o prazer de competir pela Olimpíada do Conhecimento, né, acaba recebendo uma bagagem aí que talvez não encontraria fora em qualquer outro curso. Sim. Você cria um diferencial competitivo, acho que no mercado, né, de trabalho, é diferente, né? Sim. Legal. Você acaba tendo acesso a uma prática muito grande, né? Muitas vezes, quantos anos na indústria você teria que ter para poder ter feito tantas vezes? Né? Então, tem até questão de repetição. Quantos anos você precisaria para fazer tantas Treinar vezes, o processo, treinar tantas vezes o processo, ter acesso às ferramentas? Um exemplo daí é legal no pessoal do CNC. Quanto tempo de trabalho tem que ter alguém para chegar a fazer a programação no CAN? E não teria acesso tão cedo na indústria, né? Sim, e o menino com 16, 17 anos na Olimpíada tá lá programando peças super complexas. Legal. E como é que foi esse processo então para você, Lucas? De aluno para professor? Eu me vejo muito privilegiado nesse processo, porque eu tive uma oportunidade que poucos tiveram, que eu fui trainee. Então eu não virei direto, saí da condição de aluno e ir direto para professor. Eu tive 2 anos sendo preparado para virar docente. Entendi. Então eu fiz cursos de capacitação pedagógica no processo de aula do Senai. Legal. Eu acompanhei muitos docentes, com uma experiência enorme, aprendi muito com esses docentes. Teve uma boa preparação. Uma boa preparação. Aí sim, aos poucos eu comecei a pegar as minhas primeiras aulas. As primeiras aulas foi mais como professor substituto, então às vezes eu pegava algumas aulas avulsas. Acabei pegando às vezes 1 mês direto de aula, e aí com o tempo, no final desses 2 anos eu comecei a pegar minhas primeiras turmas. Legal. Já estava bem preparado, porém foram muitos desafios também. Sim. Tem coisa que só no dia a dia, na verdade na sala de aula cada dia você vai aprendendo uma coisa nova. É diferente. Você vai aprimorando a sua aula, você vai aprimorando a forma como lidar com os alunos. Mas assim, eu me vejo muito privilegiado. Esse processo de trainee que eu tive me ajudou
muito, me agregou muito mesmo. E tento até passar, sempre que eu vejo colegas novos fazendo essa transição, eu tento dar algumas dicas de coisas que eu Dá um apoio, demorei né? para aprender, tento dar aquele toque, tenta fazer assim que isso me ajudou no começo. Sim. Só uma curiosidade, durante esse processo de trainee, você acompanhou a aula dos seus professores, os caras que te deram aula, por exemplo? Acompanhar a aula de alguns dos meus professores. Legal pra caramba deve ter sido isso daí. Legal, da outra visão, foi bem enriquecedor. Substituí alguns dos meus professores. Nossa, legal. Então foi uma experiência única, assim, agregou muito para minha vida profissional. Sim, sim. Essa questão que você fala a respeito do acompanhamento sobre os professores, né? É interessante que mesmo naquele momento a gente não tendo a intenção, né, de um dia eu quero, né, dar aula. Por exemplo, minha questão foi bem diferente da do Johnny, né, dele ter visto já e ter se apaixonado de cara pela profissão, pela inspiração daquele cara. Isso veio depois para mim, né? Aí eu comecei a lembrar, eu falei, caramba, e eu tive vários professores que foram pessoas marcantes, né, na trajetória. Que era referência. Exatamente. Aí você começa a lembrar, né, de como que era conduzido. Eu acho que o perfil de trabalho, né, do instrutor do Senai, ele realmente é bem diferenciado, porque ele marca, né, ele deixa uma coisa... Deixa um legado, acho. Exatamente. Você, né? Ele te auxilia, por exemplo, ali você já estava sendo forjado, preparado sem você saber. Tem uma frase que eu vi numa escola uma vez, que se eu não me engano era do Roberto Mandi, que era que a missão do Senai é antes de formar o profissional, é formar o homem. Sim, sim. E aí, é exatamente Acho que isso, sim, né? também, né? Exatamente isso. Por isso que eu falei que é diferente o professor de Senai do que qualquer outro. Porque ele não se preocupa só com a matéria, só com o conteúdo, só com a técnica. Não, ele se preocupa em capacitar a pessoa, não tem que fazer ela crescer, ela virar adulta, Tem umas questões sociais envolvidas, né? Sociais, aquelas organizativas, metodológicas que se envolvem. Soft né? skills, né? Que eles estão falando. Sim, as hoje em dia, são habilidades. esse é o grande diferencial, né, do professor de Senai. Sim. E como é que foi esse processo para você, Johnny, de Acho instrutor que eu para posso, professor? acho que eu posso fazer das palavras do Lucas as minhas também, porque a gente veio do mesmo processo de trainee, né? 2 anos lá e tudo mais. Só que uma coisa que a gente enfrentou desafio também, talvez ele tenha citado, acho que todos nós enfrentamos isso, foi a questão da idade. Porque nós começamos a dar aula no Senai, né? Essas nossas primeiras aulas, né? Foi com que 18, 19 anos praticamente. E a gente sempre enfrentou, no caso, a questão do, não digo um preconceito, mas Uma barreira, mais ou uma menos. barreira, algo que impedia às vezes o aluno. Os alunos às vezes queriam testar para ver se realmente você conhece, e nada contra, normal. A gente, Aquilo que a gente chama do critério de avaliação, né? Exatamente. Aquele critério de avaliação faz tipo a alusão a isso, né? avaliação diagnóstica, exatamente. É como se os caras estivessem fazendo uma avaliação diagnóstica mais rústica, mais parruda, assim, contra quem tá... Exatamente. Pode falar? É exatamente isso, tem uma resistência maior, porque a diferença, quando a gente começou a dar aula, a diferença para os alunos era mínima. Quando tinha diferença, e quando a gente foi para a FIC, como nós fomos efetivados, o que mais tinha era aluno muito mais velho que a gente. velho, né? A minha, já teve turma minha que eu era o mais novo da sala, eu era o professor. E é justamente isso que eu ia falar, sobre a formação inicial continuada, né? A gente, enquanto a gente dá aula para o curso de aprendizagem industrial, que é o pessoal mais novo, a gente tem um público, tem uma responsabilidade e tudo mais. Agora, na formação inicial continuada, então vem muito pai de família, vem às vezes pessoas que dependem daquela... Aquela, às vezes, diferente, né? Exatamente, aquela às vezes é a única oportunidade que a pessoa tem de mudar, de repente, o futuro, o ganha-pão da casa dele. Ou até mesmo alguns profissionais, né, só fazendo uma ressalva, que já tem alguma prévia experiência na área, né? Exatamente. E vem complementar, né? E a uma responsabilidade que a gente tem em passar todo o conhecimento necessário para a pessoa chegar na empresa e conseguir se virar. Conseguir, né, colocar em prática a função que ela veio aqui buscar. Sim. Então, acho que essa foi também uma grande Uma barreira, Dificuldade, né? dificuldade. Uma grande foi dificuldade. um grande desafio, né, que a Desafio. gente enfrentou no começo, né, mas que hoje a gente já consegue controlar bem melhor, né, e consegue desenvolver outras tarefas aí Legal, tranquilamente. legal. Bacana. E aí uma curiosidade, obviamente. Vou começar com você, Johnny. Você atua em que curso na escola hoje? Que área que você está atuando na Hoje escola eu estou na área da metalurgia, né? Mais precisamente na área da soldagem. Tá? E aí foi até interessante esse trajeto, porque
como eu me formei em ferramentaria, né, eu tive que fazer alguns treinamentos, tive que fazer algumas capacitações, assim como quando eu era trainee, voltado já para a área da soldagem, né? Então, consegui, né, fazer algumas capacitações nessa área, conhecendo alguns processos e aí me atualizando, perante o mercado também, tem muita coisa nova que vai saindo com o tempo, né? E aí consegui migrar, digamos assim, de área. Eu era da área da mecânica, eu fui para metal mecânica, que seria metalurgia, alguma coisa do tipo, para a área da soldagem mais precisamente, né? Mas foi bem tranquilo essa parte aí. Legal, bacana. E você, Douglas? Bom, atualmente eu estou trabalhando com os cursos da metalmecânica também. Na parte de usinagem, é operador de máquinas convencionais, né? Um curso que ele trabalha com 220 horas atualmente, né? Onde o aluno ele vai trabalhar com 2 setores diferentes da usinagem, que é a parte da ajustagem e a tornearia, né? No intuito de fazer uma junção das áreas, né? É uma qualificação para basicamente depois preparar ele para alguns próximos aperfeiçoamentos. Exatamente. Não só como dar uma base geral mesmo para o cara ter uma oportunidade já no mercado, assim como começar a criar um conceito para ele inicial do que é a metalmecânica e ele ter esse pré-requisito, né, para acessar outros cursos. Sim, bacana. E de sábado, tridimensional, que é o operador operação em máquina de medir por coordenada tridimensional CNC. O título é bem extenso, né, mas a referência é tri de CNC. Sim, maravilha. Lucas, você está atuando em que área aqui na escola agora? Atualmente eu estou com os cursos de ajustador mecânico. Tá? É um curso, assim como o mecânico de usinagem, que o Douglas dá aula, é um curso de qualificação, para dar uma noção inicial para dar a área da metalmecânica para os alunos. Um excelente curso para começar, inclusive. Sim. Tá? Então, assim, para ter aquela boa noção básica. Exatamente. E inclusive é o curso do qual eu participei da Olimpíada. Então, eu fui o campeão nacional de mecânica geral e ajustagem, né? Então hoje eu me vejo privilegiado que eu estou conseguindo dar aula do curso que eu participei na Olimpíada. Você se preparou, Eu né? me preparei, eu andei um pouquinho por aí, né? Fui parte de projetos, fiquei um tempo na parte de projetos. E esse ano eu consegui voltar para a área de onde eu surgi, né? Legal. Então, tento passar muito conhecimento que eu aprendi para a Olimpíada para os alunos. É bem bacana essa parte, consigo passar bastante conhecimento. Sim. E aí, pessoal, a gente está aqui no Senai, vocês começaram como aluno, passaram pela parte de Olimpíada do Conhecimento, viram instrutor, alguns passaram antes, né, da fase do instrutor pelo trainee. Vocês trilharam uma carreira na escola. Mas é óbvio, né? Quando a gente começa a trilhar uma carreira, a gente nunca pensa, parei aqui tá bom. Qual que é a projeção, assim, Lucas, por exemplo, qual que é a projeção que você tem para sua carreira aqui para frente? Eu estou finalizando a minha faculdade, no meio do ano que vem eu termino minha faculdade. Eu, para ser bem sincero, não tem algo assim que eu almejo especificamente. Eu estou fazendo a faculdade para poder abrir portas. Então, sim. Se daqui a um tempo aparecer oportunidade para talvez dar aula para curso técnico, que seja de um nível acima, ou talvez daqui a alguns anos conseguir um cargo um pouco acima até para orientar os docentes. Legal. Mas assim, coisa que eu vejo que eu tenho bastante coisa ainda para evoluir. Procura não ficar pensando exatamente, eu quero trabalhar no cargo X ou cargo Y. Não, eu estou me preparando para poder ter oportunidades. Entendi. Então, e poder ter essas oportunidades, estar preparado para poder abraçar elas. Legal. Johnny, você já pensou na sua projeção? Pensei bastante em relação ao cargo que eu estou e aonde eu gostaria de chegar, né? O Senai tem níveis de docência, né? Então tem nível 1, nível 2, nível 3. Hoje eu me encontro em instrutor nível 2 e eu gostaria, né, daqui a um tempo, assim que eu terminar a capacitação que eu estou fazendo, de repente virar um nível 3, né, ou algo superior a nível 3, mas eu pretendo sim crescer dentro da instituição, né? Claro que tudo no seu tempo. Sim. Mas é uma projeção que você tem. Mas é uma projeção que eu tenho, né? Aí, médio a longo prazo seria, tá? Muita calma, né? Mas eu tenho sim pretensão em crescer dentro da instituição se eu tiver a oportunidade. Eu estou me preparando para isso já. Legal. Bacana. Douglas. Assim como os colegas também, eu estou cursando a minha graduação em processo de produção.
Tem alguns projetos fora do Senai, pretendo fazer algumas coisas próprias mesmo. E tenho me preparado também, né? E o intuito é não só pensar numa única fonte de renda, né? Eu acho que isso é interessante para que todo mundo trabalhe dessa forma, né? Então, fora do Senai também eu tenho algumas outras coisas. A faculdade, ela vai se comunicar, né? Entre os dois cenários aí onde eu vou estar atuando, dentro da escola e fora da escola. Legal, bacana. Bom, acho que só um rápido diálogo dá pra gente entender bacana como é que foi a trilha de formação profissional. A gente está fazendo isso aqui basicamente porque a gente está na Semana Tecnológica da escola e é importante, acho que para quem vai ver o vídeo e está procurando lá montar uma trilha de formação profissional, ter umas referências. Mas aí eu queria, para fechar, antes da gente fechar, o que vocês dariam assim de dica para quem está procurando estudar no Senai ou estudar numa formação profissional? O que vocês dariam de dica? Planejar, qual que seria a dica? Ou quero virar professor? Poxa, eu vi ali o exemplo dos caras, gostei de pretendo virar professor ou seguir na carreira, qual seria a dica que vocês deixariam? Olha, eu acho que, assim, a gente teve a felicidade de de nos tornar instrutores aqui na instituição. Mas mesmo se não tivesse acontecido, com a formação que nós tivemos aqui no Senai, independente do curso que a gente escolhesse, que o nome Senai ele pesa muito em qualquer currículo hoje em dia, né? O nome Senai, ainda mais a escola, a Senai Roberto Simons, no currículo, é muito reconhecido aí fora, porque as próprias empresas sabem o compromisso que o Senai tem em passar a formação profissional de qualidade para os alunos, né? Sim, sim. Então, eu acredito que, por exemplo, se de repente qualquer um de nós aqui não tivesse entrado para a docência, tivesse ido para o mercado de trabalho, com certeza o mercado de trabalho absorveria qualquer um de nós, até porque nós viemos de uma boa escola, nós viemos de um bom curso, né? E isso a instituição tem para oferecer para os alunos nesse caso. Sim. Né? Legal. Lucas? Concordo também com o Johnny disse, isso é verdade. Eu vejo até por colegas nossos que foram mais para o caminho da indústria. E uma dica que eu dou é pensa, analise o que você vai fazer, veja como que a profissão, o mercado de trabalho para aquela área de atuação, seja bem estrategista. Então, olhe os cursos que você quer fazer, as opções, pensa com o que eu vou conseguir trabalhar aqui, quais cursos eu preciso para conseguir trabalhar em determinada área, ver se você vai ter um retorno. Isso é um erro que eu vejo que muita gente comete. A pessoa entra na faculdade sem pensar. É importante fazer uma pesquisa sobre a profissão. Pesquisa o retorno que aquilo vai te dar. Sim. E ver se é o que você gosta também, né? Também não adianta você pesquisar se é uma excelente área, tem empregabilidade e é algo que você não gosta. Tem que ter uma relação com você. Você tem que ter uma afinidade com aquilo e tem que ser algo que te dê um retorno também, que é muito importante, né? Quando a gente vai fazer um curso, é para você poder ter uma posição melhor no mercado de trabalho, né? Legal. Então, acho que a dica é ser estrategista, pensa, analisa para ter o retorno que você quer. Sim. Legal. Douglas? Para a galera que se inspirar na situação de, poxa, acho legal também essa ideia, quero um dia me tornar instrutor de Senai, já passou por aqui, né? Vem conhecer a escola, né? Tira um dia, vem aqui conhecer a escola, vem conhecer as áreas. O que você vai ouvir bastante aqui dentro, né, da instituição é a respeito dos cursos gratuitos que são fornecidos, né, para conhecer hoje o mercado de trabalho, o que está acontecendo no mundo hoje, né, indústria 4.0, para onde as coisas estão caminhando hoje, né? Quais são as tendências exatamente. Então a dica que eu dou é fazer esse link, né? Vem aqui na escola, conhecer as áreas e entender na prática como é que vai funcionar isso daí, né? Tem vários cursos lá no site disponíveis. Sim, legal. É legal a gente E acho que a grande dica é dar o primeiro passo, né? Isso, exatamente. Ver realmente para onde você quer trilhar os caminhos, né? Qual que é a profissão que mais lhe enche os olhos, mas dê o primeiro passo. E qual que é o primeiro passo? Se interessar pelo Senai, querer o Senai. Por quê? O Senai, ele te oferece realmente uma estrutura diferenciada, né? E te coloca um passo à frente perante os currículos que você tem na mão. É um diferencial competitivo. É um diferencial competitivo, exatamente. Legal. E o ideal é o quanto antes, né? Porque o quanto antes os acessos àquilo que é gratuito você tem, né? Exatamente. Exemplo, a idade, né? Com relação ao CAI, o primeiro curso que a gente citou é um curso 2.400 horas, 1.400 hoje, 1.200 horas, 14 anos, né? 14 anos de idade.
O CAI que é o curso de aprendizagem industrial, né? Exatamente. 14 anos, não. Então, quanto antes, melhor. Mas, independente disso, existem várias ofertas, né? A escola já tem bastante oferta. Senhores, eu tenho só a agradecer aí, eu fico mó feliz que eu ainda posso trabalhar com vocês e estar aqui junto com vocês. Tenho orgulho de trabalhar com vocês aí, conhecer ainda cada um mais. E fico feliz aí que vocês tenham topado participar desse projeto nosso aí. Legal. Obrigado aí. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado aí, valeu, senhores. E, pessoal, vocês que estão vendo o vídeo aí, compartilha com os amigos. Às vezes tem uma galera que está procurando estudar uma trilha profissional, pensando em umas áreas, às vezes abre uma mente aí para vocês pensarem em umas possibilidades. Então, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Boa noite aí. Boa noite, pessoal. Obrigado aí. Boa noite, Valeu. boa noite. Valeu. Boa noite, pessoal.